Olá, boa noite a todos. Eu preparei esse vídeo para tirar das principais dúvidas, tanto dos estudantes do Laboratório 2, como o Laboratório 4, como o Laboratório 6. Foram compiladas as principais dúvidas enviadas e, portanto, nós organizamos para deixar este vídeo, embora nós façamos o nosso encontro amanhã, dia 2 de setembro, para não só tirar as dúvidas, mas para dar as linhas gerais como vai ser como serão as nossas publicações. Bem, as principais questões enviadas foram referentes tanto como as inscrições no Moodle, como funcionarão as publicações, como contactar os docentes, quais temas serão possíveis de escolher, se é livre dentro da temática criminologia, idealismo germânico ou ética e compliance, conforme o que está disponibilizado no Moodle. Como tem muitas pessoas na turma, mais do que previsto no programa, se precisa, por exemplo, fazer grupos ou pode ser elaborado em duplas ou individualmente, como será o formato do artigo, quantas páginas, estrutura, linguagem. Além disso, cada grupo ou dupla pode fazer mais de um artigo? A programação. Programação prevê o dia 16/9 para iniciarem as publicações. Gostaríamos de confirmar esta data. Serão 11 semanas, do dia 16/9 ao dia 25/11? Bem, pessoal, então vamos lá responder as principais dúvidas. Opa, pulou aqui. Inscrições no Moodle. Bem, as inscrições no Moodle, elas foram realizadas automaticamente pelo sistema USP. Vocês se cadastraram nas disciplinas e a inscrição é veiculada automaticamente no Moodle. Claro que há alguns estudantes que às vezes eles são alunos de transferência ou entraram posteriormente na disciplina, enfim, há às vezes algumas situações que é necessário contar com o professor para a gente poder fazer adição na área do Moodle para que vocês possam ter livre acesso e também enviar os formulários, etc., conforme for solicitado. O que aconteceu na plataforma Moodle? Bem, foi a primeira vez que nós estamos fornecendo uma disciplina do laboratório, tanto o professor Eduardo como eu, e nesta área do Moodle, nós verificamos que as inscrições são feitas para todos os alunos que estão inscritos no laboratório. Não são os estudantes que selecionaram o nosso projeto. Então, todos que farão laboratório, independentemente dos docentes escolhidos e os respectivos projetos, estão inscritos na área do Moodle. Então, por isso que estamos evitando enviar avisos, porque nós vamos ter que fazer manualmente a exclusão dos estudantes que não escolheram o nosso projeto. Nós fizemos isso para o Laboratório 2, ainda falta o 4 e o 6, tanto que se algum colega de vocês mencionar esse fato, eu peço por favor que solicitem, que falem, porque alguns estudantes escreveram que deve ter tido algum equívoco, que a gente estava mandando aviso para eles, e na realidade é porque será necessária a realização da exclusão na área do Moodle. Bem, em relação às publicações, para que haja uma boa pontuação no Google, é importante que exista uma constância. Não importa se é todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, mas a gente precisa ter uma agenda de publicação. Então, os estudantes farão em duplas ou em grupo as publicações. Primeiro eles vão enviar para revisão, e em seguida, após as correções solicitadas, aí poderão publicar no blog. Ainda assim, quando eles postarem para a publicação, nós, tanto o professor Eduardo como eu, que daremos o ok para a publicação. Então aí nessa segunda etapa, aí vocês poderão colocar as imagens, os vídeos, etc. É interessante quando vocês já fizerem a primeira, já apontar o que vocês estão pensando em organizar, mas o principal para a nossa revisão é o de conteúdo nesse primeiro momento. E aí, quando nós tivermos 5 artigos revisados, começamos as publicações, para que exista essa constância. Então pode ser que alguns artigos sejam publicados após o encerramento da nossa disciplina. Contudo, a entrega e a última revisão do artigo deve ser enviada até dia 25/11.
Como contactar os docentes? Bem, preferencialmente pelo Moodle, que para a gente fica mais fácil, porque na área do Moodle fica organizado em qual laboratório vocês estão, as dúvidas, e nós recebemos uma notificação que fica numa barra lateral. Então para a gente é muito mais fácil, vocês também recebem a notificação quando a gente responde. Os e-mails, também vocês podem nos enviar e-mails. O problema é que aumentou muito a quantidade de e-mails na nossa caixa, então está ficando cada vez mais difícil nós conseguimos visualizar todos os e-mails e às vezes a gente acaba perdendo um e-mail ou outro e não conseguiremos responder, então é mais seguro enviar pelo Moodle. Temas, quais escolher? A escolha é livre dos temas. Nós disponibilizamos os temas gerais e as respectivas referências bibliográficas para vocês terem um norte em relação aos artigos que vocês vão elaborar. Porém, vocês podem fazer uma delimitação temática, um recorte epistemológico, vocês podem optar por fazer um estudo de caso, analisar um caso que aconteceu atualmente dentro desse tema geral que nós estamos apontando no projeto, quer de ética e compliance, como no projeto de criminologia e idealismo germânico. Vocês podem conectar 2 ou mais temas que nós colocamos. Enfim, isso vocês podem fazer da forma como vocês quiserem. O que vocês não podem é sair da linha de pesquisa de cada um dos projetos. É ética e compliance, nós demos aquelas direções gerais, enfim, a forma como serão feitos os enfoques, é isso que vocês deverão seguir. Agora, o recorte, como vocês vão fazer, qual o problema que vocês vão trabalhar, um questionamento, etc., isso vocês são livres para escolher. Bem, perguntas 5 e 7, que é referente a grupos e publicações. Bem, preferencialmente em duplas. Né? Mas se houver um grupo, se vocês quiserem se organizar em um grupo e fazer um artigo, um post mais elaborado, com vídeos, com áudios, enfim, algo mais interativo que exija uma equipe maior, também nós aceitaremos, desde que vocês nos avisem, né, em relação a isso. Não há problemas em relação a essa necessidade, e alguns artigos poderão ser publicados, como eu mencionei, após o dia 25 de novembro, conforme a agenda que nós fizermos. Mas, como eu disse, o importante é que a gente dê continuidade, exatamente até para o site continuar bem ranqueado. Como será o formato do artigo, quantidade de páginas, estrutura, linguagem? Bem, a gente colocou no programa 1.800 palavras, que é o que geralmente é recomendado para uma boa otimização de um post no blog, para ser facilmente encontrado no Google. A estrutura básica deve ser introdução, que é H1, a gente vai ver, Header 1, que seria um título, uma letra maior, exatamente para o Google identificar quais são os H1s, quais são os H2, H3, etc. Os subtópicos, os tópicos também serão H1, agora os subtópicos serão H2, se o subtópico estiver dentro de um dos subtópicos será H3 e assim por diante. Conclusão H1, referências bibliográficas H1, de preferência algum artigo, algo que vocês também acharam na internet, com o respectivo link, porque é necessário links externos, e também fazer referências de artigos dos seus colegas é muito importante, e isso eu vou explicar na aula, que é a questão do link building para a otimização do nosso site. Bem, a próxima pergunta é a 8, porque a 7 eu já respondi com a 5, que eram próximas. A programação prevê do dia 16. Gostaríamos de confirmar o último dia de entrega. Bem, pessoal, o último dia de entrega vai ser dia 11, na realidade. E por que eu falo sim, dia 25 é o último? Dia 25 é o último dia para entregar o trabalho revisado, tá? Ou seja, depois que o professor Eduardo e eu revisarmos os artigos de vocês, o último dia para que vocês façam os devidos ajustes para que a gente agende a publicação é o dia 25. Então, por isso que eu peço dia 11 para os últimos grupos do laboratório 2, 4 e 6, por quê? Porque aí dá tempo de enviarmos no dia 18
a revisão, e aí vocês enviam a revisão final no dia 25, para que a gente possa avaliar e dar a nota final desse artigo. Bem, o que eu também gostaria de ressaltar para vocês é o seguinte: vocês são, por exemplo, os que ficarem no último grupo, se quiserem entregar um pouco antes, também podem entregar, não precisa entregar na última data, né, que vocês vão fazer dia 11 de novembro, exatamente para vocês terem mais tempo para revisão, caso vocês desejem. Se não, pode ser dia 11, o professor Eduardo e eu enviaremos até o dia 18 para os últimos grupos. Mas a verdade é que nós vamos tentar manter exatamente essa estrutura de sempre mandarmos as revisões, para que tenha uma constância também da programação das nossas postagens. Bem, pessoal, essas são as principais dúvidas que nós compilamos. Bem, qualquer dúvida a gente soluciona amanhã. E, bem, se for necessário, nós marcamos outro encontro pelo Google Meets para elucidarmos as principais dúvidas. Se não for suficiente a aula de amanhã, junto com as explicações, qualquer coisa nós agendamos outra. Bem, espero que todos estejam com saúde. Nos vemos até amanhã.